Queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estão em frio? Boa noite, queridos. Boa noite. É uma noite festiva, de um banquete espiritual, de uma celebração muito nobre. E que enseja toda a nossa gratidão a Deus, a Jesus e a todas as almas que têm investido seus corações e as suas vidas para que essa casa aqui esteja há 101 anos, trazendo o Consolador prometido pelo Mestre à vida de todos nós. Quando saíamos da nossa federação hoje, logo depois do horário de almoço, para virmos para a estrada e nos dirigirmos aqui para Bagé, o nosso pessoal perguntou: mas tu já não foste no centenário do amor e caridade? Eu disse: fui nos 99, nos 100, agora nos 101, e se Deus nos permitir estaremos aqui nos 200 e tudo mais, porque o Espírito, afinal de contas, é imortal. E para nós, queridos, e quando eu digo nós, eu falo da família espírita gaúcha, é um marco muito significativo, que uma casa com essa fidelidade à doutrina espírita, com esse zelo pela união, pela unificação, pelo nosso movimento federativo, com esse compromisso com o Evangelho de Jesus, persista nas suas atividades. Então, tenho certeza que traduzo aqui também, né, Vinha, a alegria dos nossos irmãos da UME Bagé, do nosso órgão municipal de unificação, porque o nosso querido Centro Espírita prossegue e ainda com um horizonte muito belo. Porque é um dos grandes desafios, quando nós estamos na tarefa há longos anos, e eu falo então de todos aqueles que estiveram envolvidos nessa história, é aprendermos sempre com o passado, mas contemplarmos um horizonte que nos pede que sejamos ainda melhores, que trabalhemos ainda mais, que estejamos ainda mais unidos e fraternos. Então, Elandi, no teu nome como nosso presidente, eu quero aqui transmitir os votos da família espírita gaúcha, que os próximos 100 sejam ainda mais belos que foram os primeiros. E o tema, meus queridos, de que iremos tratar nessa noite, é um tema em que o nosso Rio Grande Espírita está imerso, por inspiração do alto, por construção coletiva de todos os nossos órgãos de unificação, as nossas uniões municipais, os nossos conselhos regionais, traduzindo na sua voz as nossas mais de 400 instituições, nós decidimos, todos nós, tratarmos deste tema, neste ano de 2019, do tema A Educação com Jesus, Conquista do Reino de Deus. Tema que não será apenas do nosso 10º Congresso, que ocorrerá entre 11 a 13 de outubro, na capital, e para o qual nós temos reiterado sempre o convite, porque é um dos momentos altos, um dos momentos relevantes do nosso esforço, espíritas gaúchos, para irradiar a doutrina espírita e todo o nosso amor para o mundo inteiro. Nosso congresso hoje é um marco da doutrina espírita no mundo. E a temática dele é o nosso desafio, o nosso convite vivencial ao longo das nossas trajetórias. Em o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a afirmativa de Jesus, dizendo-nos: buscai o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Como que estabelecendo o reino de Deus, a sua edificação como a meta sublime. E para que não restasse dúvida, demos-nos o trabalho de contar quantas vezes a temática do reino de Deus está expressa nos 4 evangelhos, que são os mais conhecidos de todos nós: Mateus, João, Marcos e Lucas. Alguém faz alguma ideia de quantas vezes eles registraram Jesus falando do reino de Deus? Tentem aí. Quem acha que foi mais de 10, levanta a mão aí. Menos de 50. Não? Acham que foi mais de 50? Acham que foi mais de 100? Vocês são médiums, eu acho. Porque foi.
Dependendo das traduções, nós temos 109 ou 108 menções em todos esses evangelhos. Só em Mateus são quase 50. Jesus nos fala do reino de Deus. Parece-nos ser o ponto essencial da sua lição, da sua proposta de vida. Que todos busquemos o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. O autor Humberto de Campos, na obra Boa Nova, relata o diálogo de Jesus com um sacerdote que, muito surpreso com o impacto da sua figura, o indaga dizendo: "Que fazes por aqui, ó Nazareno?" E Jesus responde com a sua simplicidade e a sua firmeza, dizendo: "Passo por Jerusalém em busca da fundação do reino de Deus." E o sacerdote, entre confuso, vaidoso, diz a ele: "Mas o que pensas tu que seja o reino de Deus?" E Jesus responde com plácida nobreza: "O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens." Mas aqueles que temos conhecido a cada vez mais o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade, conforme assevera a questão 625 do Livro dos Espíritos, certamente sabemos que ele não nos apresentaria uma meta de todo espiritual, porque este não é um reino de castelos, este não é um reino de domínios, este não é um reino de exércitos ou de coroas. Não. Quando ele nos fala do reino de Deus, nos está falando de uma conquista interior, que seria sinônimo de quando nos diz: "Sede perfeitos." E ele não nos apresentaria uma meta tão ousada, mas que é a única que serve para espíritos imortais, filhos de Deus, porque nós somos todos destinados à perfeição e à felicidade, sem nos apresentar também um caminho. Aponta-nos o reino de Deus como meta, mas também nos ensina reiteradas vezes o caminho. Não poderia ser diferente se nós voltarmos à escrita sublime de Emmanuel, especificamente na obra Caminho da Luz, sob os cuidados e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos fala que Jesus é, em verdade, o governador espiritual da Terra. Nós ficamos sempre imaginando qual a dimensão do entendimento e do amor desse Espírito, que é o Jesus educador. E lá nós vamos encontrar Emmanuel dizendo-nos que ele já cuidava dos destinos da Terra, desde o momento em que ela se desprende de outros órgãos celestes como uma massa incandescente e passa a ser preparada para por muitos e muitos e muitos e muitos anos, até que então pudesse abrigar a vida como nós a conhecemos hoje. Naquele momento, meus amigos, há bilhões de anos, Jesus já havia atingido o ápice da escala evolutiva. Aquela escala que nós vamos conhecer mais precisamente a partir da questão de número 100 no Livro dos Espíritos, e que define finalmente este topo da evolução intelecto-moral como sendo dos espíritos puros. Espíritos que já atingiram a perfeição que nos é possível, sem jamais se assemelharem ou alcançarem a perfeição divina, essa sempre superior, mas que não estão, estes espíritos puros, sujeitos a se equivocarem. Não. Eles já não cometem erros, nem mesmo quando na carne. Pois bem, esse é o mestre que nos fala do reino de Deus. Se nós pensarmos um pouquinho, querem ver uma coisa? Vocês conseguem lembrar o que estavam fazendo há um ano? Um ano atrás. Alguém lembra de alguma coisa que fez há um ano? Ué? Vamos puxar pela memória, gente. Pelo menos uma coisa eu sei que a gente fez, aniversário, né? Todo ano a gente faz. Vieram aqui ao Centro Espírita no ano passado? Vamos recuar um pouquinho mais. Lembram o que estavam fazendo há 10 anos? Puxem aí pela memória. Uns estavam na escola, outros na universidade, outros em tarefa profissional, outros cuidando do seu lar.
E há 50 anos? Ei, Elandir? Eu estava preparando para reencarnar, né? Aquela coisa. Não vai, né? Não vai. Mas muitos aqui já estavam encarnados. Se nós voltarmos 100 anos, 1000 anos, 3, 4 mil anos, talvez nessa época nós estivéssemos sendo individualizados como seres inteligentes da criação, passando de espírito com letra minúscula, princípio inteligente, para espírito com letra maiúscula, seres individualizados. Nesses tempos, Jesus já era Jesus. Ele já havia percorrido caminhos suficientes para poder nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E dizendo mais, na sequência desse dizer evangélico: e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O nosso querido Haroldo Dutra Dias, conhecem o Haroldo? Fez-nos, entre muitos, um favor imenso ao traduzir o Novo Testamento diretamente das Escrituras gregas, com todo o cuidado de uma crítica textual isenta, de uma pesquisa histórica, geográfica, linguística, como ele fez. Quando traduziu esta passagem, que muitos de nós conhecíamos como ninguém vai ao Pai senão por mim, ele escreveu: ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que isso faz alguma diferença? Pensem o seguinte: se eu estivesse um pouco perdido em Bagé, como confesso que estive há alguns minutos, porque essa tecnologia acerta a rua, mas o lugar do número muda um pouquinho, né? E eu ligasse para a Heloína, perguntando: Heloína, como eu chego até o centro espírita? E a Heloína me diria: tu podes vir pela Fernando Machado até chegar e iria me explicar. Eu iria acreditar na Heloína, porque ela está dizendo podes vir, isso significa que ela já está onde? Aqui. Então, quando eu digo que ninguém vem, é porque eu já vim. É porque eu já estou, é porque eu já cheguei. É diferente de eu perguntar como é vir é que se vai a Porto Alegre. Vir dizer, olha, se vai a Porto Alegre, assim, mas ela não está lá. Então, quando Jesus nos diz ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque Ele mesmo vai dizer: eu e o Pai somos um. E isso tem um reflexo prático que faz dele o educador por excelência. Significa que ele, em tudo que nós estamos vivenciando, que já vivenciamos, nos nossos contextos íntimos, nas nossas experiências familiares, nos nossos desafios sociais, absolutamente tudo que nós estamos vivendo, ele já viveu. E é por isso que ele vai educar pelo único elemento capaz de influenciar verdadeiramente alguém, que é o exemplo. Não é um mestre que educa de lábios. E faz isso ao longo de toda a trajetória humana, utilizando-se de prepostos espirituais, de enviados seus, que vão gradativamente educando a humanidade de acordo com as suas necessidades e com o seu estágio de maturidade. Alguém que é professor? Gente, uma profissão tão bonita, podem se apontar. Quem é professor aqui? Alguém dá aula para crianças? O que é que vocês acham de uma criança que nos chega ali na educação infantil, com 4, com 5 anos, às vezes até um pouquinho menos, e quando a criança senta conosco, nós vamos sentar com ela para apresentar o bóson de Higgs e explicar para ela a fissura do núcleo do átomo. Seria uma boa prática educativa? Sim ou não? Não. Por quê?
Porque a criança não tem maturidade para isso. Porque isso exige muitas vezes um nível de abstração e ainda está numa fase de grande concretude. Porque nós precisamos então respeitar o momento vivenciado por aquela criaturinha que sabemos nós está na infância, na sua reencarnação, com grande potencial e fertilidade ao processo educativo, mas que demanda de nós recursos adequados. Não é diferente quando nós acordamos pela manhã. Já experimentaram? Já deve ter acontecido com vocês. Às vezes a gente tem uma mãe, alguém que quando a gente namora em casa, a pessoa vai e enquanto a gente está acordando, ela vai e abre a janela. Já aconteceu? Ou acende a luz, assim, né? E nós estamos com os olhinhos fechados. E o que acontece quando uma luz excessiva encontra os nossos olhos que eles estavam habituados a uma certa escuridão? Aquela luz, em vez de nos fazer ampliar a visão e perceber tudo que está à nossa volta, ela acaba, em verdade, nos ofuscando e nós não enxergamos nada. Então, um espírito com a perfeição que já tem Jesus não se equivocaria ao tentar ensinar a fissura nuclear do átomo para a criança, ou ainda a nos acender a luz de forma tão intensa e desproporcional quando nós estamos apenas abrindo os olhos para uma determinada realidade. É por isso que no seu processo educativo ele vai apresentar à humanidade uma primeira revelação da lei divina. O que faz através de Moisés. Não adora a gente fazer assim uma dobradinha, ficar boa coisa. A gente nem ensaiou, né? Mas é assim. De Moisés. A primeira revelação com Moisés, sabemos nós, se dá através da mediunidade, e uma mediunidade que faz com que se inscrevam 10 mandamentos, quase todos eles com frases, com orações negativas. Não matarás. Não roubarás. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. O que mais? Não cobiçarás a mulher do próximo. Por quê? Será que se equivocou Jesus ao fazer o processo de revelação através de Moisés e nos dizer tantos nãos? Por que razão? Esta é uma das características da primeira revelação da lei divina. Já pensaram? Não? Quando nós vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu capítulo 1, sob o título Não Vim Destruir a Lei, nós vamos compreender ali na primeira mensagem que a humanidade, ao tempo de Moisés, vivia um estado, e esse é o termo que está no Evangelho, de semi-selvageria. Era um estado de certa primitividade, em que vigia entre nós a imposição da força bruta. Então nós submetíamos uns aos outros através da força. E a nossa relação com Deus, o nosso desafio educativo no convívio com o Criador, era uma relação de temor. Já não ouviram essa expressão? Fulano era um homem bom, era um homem temente a Deus. Por que temor? Porque nós éramos criaturas ainda mais imperfeitas do que somos hoje. Ainda mais insensíveis, ainda mais cruéis, ainda mais brutas. Então, muitas vezes, o que nos fazia frear os ânimos violentos era a iminência de uma punição, de um castigo. Então, nós pensávamos Deus como sendo o Senhor dos exércitos. Nós chegamos, inclusive, a falar em ira divina. Já ouvimos isso também, não ouvimos? Esta criatura está desafiando a ira de Deus. Isto é castigo de Deus. E por conta disso, nós até dávamos uma maneirada, assim, né? Nas coisas todas.
Por isso tantos mandamentos com o não fazer. E é por isso que a característica essencial da primeira revelação, esse grande passo educativo que Jesus coordena na humanidade, é a característica da justiça. Nós sempre associamos Moisés à justiça. Ele atua tanto como intérprete da lei divina, como também, do ponto de vista social, como legislador e líder no processo de condução e até mesmo de libertação do seu povo. Então, a característica dessa revelação é compreendermos o justo. E é desses tempos. Por quê? Porque era possível naqueles tempos, pela justiça que nós tínhamos, que se eu furtasse uma laranja, me fosse cortada a mão. Se eu causasse alguma lesão a uma pessoa, era possível que respondesse toda a minha família. Não havia uma proporção. E nós, então, tínhamos noções de justiça que eram ainda mais próximas da vingança do que ainda são hoje. Então, a evolução de olho por olho, dente por dente, era um parâmetro de justiça. Era um parâmetro de causa e efeito, que só veio a ser modificado quando o próprio educador por excelência da humanidade resolve encarnar na Terra. Então nós teremos a segunda revelação da lei divina para a humanidade, num processo educativo com vistas a nos conduzir para a conquista do reino de Deus, com o próprio Cristo. Primeira revelação com Moisés, segunda revelação com Jesus. E Jesus, então, vai se referir a Deus como sendo quem? Pai. Aí muda tudo. Porque Pai educa, Pai ama, Pai perdoa, Pai orienta, Pai oportuniza. E quando ele nos diz que ele e o Pai são um, ele nos fala que está traduzindo de maneira fiel e perfeita tanto os desígnios quanto a própria lei divina que rege o universo e as nossas vidas, fazendo-nos então uma nova proposta educativa. Reunindo, segundo ele mesmo disse, toda a lei divina que já conhecíamos com Moisés e dali para diante, e com todos os profetas, toda a lei e os profetas estão reunidos, resumidos em um grande mandamento. Qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um mandamento de amor. E é por aí que nós vamos enxergar a sua postura ainda mais concreta, educando a cada um de nós para o reino de Deus. Vamos visitar alguns exemplos? Podemos? Educação, no conceito que temos hoje, à luz da doutrina espírita, é o quê? Digam-me palavras que vêm à mente de vocês quando eu falo em educação. O que é educação à luz do espiritismo? Instruir. O que mais? Evoluir. O que mais? Reforma íntima. Disciplina. Conhecimento. O que mais? E aqui? Amor. Sentimento. Conduta. O codificador, como sempre, muito preciso, vai fazer anotações logo a seguir da resposta da questão 685 de O Livro dos Espíritos, falando-nos de um elemento sem o qual a economia e todas as ciências não passariam de mera teoria. Um elemento necessário para que nós não nos surpreendêssemos com a torrente de criaturas que todos os dias é arremessada nas sociedades humanas, eivada de vícios, eivada de hábitos infelizes. Então ele nos diz que este elemento essencial chama-se educação. E diz mais, não apenas a instrução, mas a educação moral. E para que não nos confundíssemos, Allan Kardec anotou, e não a educação moral pelos livros,
apenas, mas aquela que consiste, e aqui vem o conceito mais sublime que nós já podemos conhecer até hoje, educação, dizendo-nos, aquela que consiste no conjunto dos hábitos adquiridos. Esse é o conceito de educação à luz do Espiritismo, o conjunto dos hábitos adquiridos. E nós que temos a lei divina gravada na consciência, esta também é a informação da questão 621 do Livro dos Espíritos, sabemos. O que nós dizemos quando alguém não está se comportando bem? É uma pessoa mal educada. Veja como de um jeito ou do outro a sabedoria está sempre, de certa forma, apreendida e inserida nas nossas vidas. Então nós todos somos mal ou bem educados, de acordo com os hábitos que cultivamos. E quando nós estamos falando, Evinha, nessa condição magnânima de Jesus, pode parecer para os menos atentos que haja uma distância. Existe, do ponto de vista de patamar evolutivo, mas não existe distância entre ele e nós, do ponto de vista do amor, do cuidado e do esforço educativo. Então nós vamos dar uma olhada, viajando um pouquinho no tempo, em algumas criaturas muito parecidas conosco. E que convivendo com ele, então puderam, a partir do seu exemplo e do seu amor, do seu método excelente, transformarem o conjunto dos hábitos adquiridos. Vou perguntar uma coisa. Existe aqui alguém que seja irritado? Temos em Bagé alguma criatura que seja braba? Não? Impaciente? Existe alguém aqui daquele tipo assim que fala sem pensar e depois a gente quer quase que engolir a palavra de volta para não ter dito aquilo que diz? Temos? Vocês imaginam que essas podem ser condições de um apóstolo do Cristo? Sim. Sim. Sabe quem era assim? Pedro. Simão Pedro era uma criatura assim, ó, furiosa. Ele agia de uma forma tão impulsiva que colocava Jesus em cada situação. Falava sem pensar. Muito bravo ele, impulsivo. Imaginem que ele desembainhou a espada e cortou a orelha de um soldado que se aproximara de Jesus, sem perceber que havia mais uma quantidade imensa de soldados na volta, e que aquilo poderia virar um massacre, em prejuízo do próprio mestre que ele amava. Assim era Pedro, um homem bravo, impulsivo, mas um coração sincero. Somos nós, meus amigos. E quando foi apresentada a ele a proposta de um reino, e um reino edificado com esforço, com humildade, um reino capaz de fazer com que todas as criaturas, desde as mais desmerecidas pelo mundo, se sentissem amadas, importantes e contempladas por Deus. Um reino em que nós pudéssemos compreender que ninguém irá alcançá-lo sem nascer de novo. Jesus anunciava a reencarnação. E quando essa proposta se apresenta a Simão Pedro, esse mesmo homem bravo, já um pouco mais calmo, ainda vai demonstrar os seus medos. E aí nós perguntamos, quem de nós não os tem? Temos temores, não temos? E esse é um aspecto educativo dos nossos hábitos. Todos os dias, nós somos postos, como Pedro, diante do desafio de reconhecer Jesus nas nossas vidas. Ele não traiu o mestre uma vez, como fez Judas. Pedro traiu 3. Por 3 vezes seguidas ele não teve a força de reconhecer que era amigo de Jesus. E o negou. Negou 3 vezes. Como nós.
que já fizemos isso muitas vezes na nossa vida, e fizemos porque o próprio Cristo define que nós somos mais frágeis do que perversos. Nós não conhecemos Jesus de hoje. Nós conhecemos Jesus desde que fomos criados por Deus, porque nós somos espíritos jovens, criaturas aqui de 4, 5 mil anos, talvez um pouquinho mais. Mas é verdade. E quando nós fomos criados, ele já era o governador espiritual da Terra, o que significa que toda a nossa trajetória espiritual está ligada ao coração dele. Ele tem sido responsável pela nossa caminhada desde sempre. Conhece-nos de forma profunda. E sabendo que nós temos medo de sermos honestos, muitas vezes, e assumirmos as consequências disso. Medo de sermos sinceros, comprometidos com a verdade, e enfrentarmos um mundo que por vezes ainda valoriza a corrupção e o cinismo. Ele sabe que a nossa coragem muitas vezes claudica, oscila, quando nós precisamos tomar decisões éticas, fiéis à nossa própria consciência. Decisões que sejam em favor dos nossos núcleos familiares. E decisões que tragam paz e harmonia social, mesmo que possam prejudicar a nossa posição, o nosso interesse, o nosso bolso. Jesus conhece a nossa condição, assim como conhecia a condição de Pedro. Mas ainda assim, o educador olha para nós e enxerga não o limo do equívoco, e sim o brilho, dizendo-nos: fazei brilhar a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Vós, criaturas como nós, os irritados, os medrosos às vezes, vós sois o sal da terra. O sal faz diferença, dá sabor, dá vida. Ele enxerga quem nós somos e investe nisso. Porque se ainda estamos estudando o processo educativo de Pedro, depois de toda a orientação, de toda a convivência, depois do perdão espontâneo de Jesus, diante das traições do amigo, é Ele próprio quem vai conduzir espiritualmente Pedro a que fosse a pedra, o alicerce sobre o qual se estruturaria a igreja primitiva. Igreja, que vem de eclésia, significa comunidade, não é prédio. A comunidade cristã. É Ele que vai fundar e administrar o primeiro centro espírita, ali à beira da estrada de Jope, a casa do caminho. Mostrando-nos que não importa quantos equívocos tenhamos cometido até aqui, mas é muito importante que aqui estejamos com o coração aberto e sinceramente dispostos a tomar decisões corajosas, observando a referência desse educador fantástico, que acredita em nós e nos exemplifica o reino que nos propõe. Mas alguém poderá dizer: essa foi apenas a trajetória de Pedro, e eu não me encaixo em nenhuma dessas características. Afinal de contas, pode ter alguém pensando: eu não sou irritado, eu não sou impulsivo, eu não sou impaciente. Mas sabe que eu vou dar outras características aqui, Evelyn. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, tá, gente? É daquele tipo que não leva desaforo para casa? Até de certa forma, assim, criativo. A gente fica esperando, sabe? Alguém tem dificuldade de lidar com opiniões contrárias às suas? Não tem. Só lá em Porto Alegre. Só que tem mesmo lá. Às vezes tem. E tem dentro da gente. Não é fácil quando discordam de nós, não é? Às vezes nós já transformamos a criatura que pensa diferente de nós em inimigos. Também entre aqueles que seguiram Jesus ao longo desses anos havia alguns jovens que eram assim. Irmãos, filhos de Zebedeu. Alguém lembra quem eram os filhos de Zebedeu?
Tiago e João. Sabe como eles eram conhecidos? Eles eram conhecidos como Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Para vocês verem o temperamento das criaturinhas. Filhos do trovão. Boanerges significa isso. Então a gente que está acostumado com esse temperamento suave de Bagé, né? Eles deviam ser os bagéenses entre os apóstolos. O povo era pesado, assim, cansinado, não é? Filhos do trovão. Quando Jesus falava em amor aos inimigos, João, mais de uma vez referiu que queria atingir os inimigos não com um abraço, um ósculo, um beijo, mas com balas de canhão. Ele era assim. Mas esta mesma criatura que tinha essa dificuldade de lidar com as diferenças, que tinha esses impulsos de revide como nós mesmos temos, ao contato com Jesus, convivendo e observando diariamente a postura do educador, ele vai se transformar. Inclusive, mesmo sendo o mais jovem, o único que teve a coragem de permanecer ao lado do Mestre no instante grave da cruz. Ao lado do Mestre, ao lado de Maria. A ponto de Jesus confiar a sua mãe ao coração amoroso daquele jovem, quando diz: mãe, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. E assim eles fizeram. João desenvolveu uma tal capacidade de amar que ele mesmo se autodenominava o discípulo amado. E não é que Jesus amasse mais ele do que os outros, mas é que ele amava muito Jesus. Então ele se sentia dessa forma. Esta criaturinha vai dar um testemunho, apenas naquela encarnação, valorosíssimo. Ele escreve um evangelho a partir dos relatos de Maria também, com quem conviveu muito. Ele vai se transformar em um ícone de amorosidade dentro de toda a saga da segunda revelação divina. Porque a primeira revelação, esse grande ato educador de Jesus, ela não estava só nos 10 mandamentos. E não estava só no monoteísmo do povo hebreu. A revelação divina foi a vida daquelas criaturas. Assim como a segunda revelação, que é o Evangelho, está na vida dos primeiros cristãos, revelando-se dia a dia através deles. E são muitos os exemplos que nós vamos encontrar. Querem ver uma coisa? Alguém dirá: mas o Gabriel está citando só espíritos na encarnação masculina. Alguém aqui é vaidosa? Deus está vendo, hein? Muitas são. Mas havia entre aquelas que seguiram o Mestre uma alma que, além de vaidosa, também era dada a algumas futilidades, a prazeres e regozijos do mundo. Fazia isso como fazem ainda muitos e muitas, no cultivo do hedonismo, da superficialidade, não sem pagarmos quaisquer de nós que nos entreguemos a uma vida de superfície e de aparências, o preço do vazio. E era assim que essa alma se sentia. Até que, ao primeiro encontro com ele, ouviu dos lábios do próprio Mestre a frase dizendo: as mulheres são flores de brancura imaculada, embora o lodo que muitas vezes lhes segura as raízes. E o impacto amoroso do Mestre alcançou Maria Madalena. Ela sai de uma condição no mundo
grave. Condição que tem hoje de nós muito mais ainda o preconceito do que propriamente a compaixão. E vai redescobrir-se, renascendo até mesmo dos prazeres inconsequentes do sexo sem afeto e transforma-se. Hoje nós temos esse grande desafio educativo na humanidade. Lidarmos com as nossas energias sexuais, energias genésicas, criativas, que são em nós um dínamo de vida e precisam ser empregadas com prudência, com cuidado, com carinho, com nobreza, para que o prazer máximo, que é o prazer da beneficência, o prazer do amor vivido, não seja substituído pelo imediatismo do prazer do sexo irresponsável, do desprezo por si mesmo, pelo corpo. E é possível também, quando nós entramos em contato com a proposta de vida e a proposta do reino que o Cristo nos traz, que façamos como Madalena o fez. Ela que se sentia vazia, foi preenchendo o seu coração dia a dia, seguindo os passos do Mestre. Nós vivemos ainda em uma sociedade machista, não vivemos? Vocês estão até com medo de responder. Vivemos. Nós ainda precisamos de mecanismos jurídicos legais, como uma lei Maria da Penha. Ainda temos violência sexual, violência física, psicológica. Ainda temos postos de trabalho idênticos que pagam salários menores às mulheres. Para nós, espíritas, isso é de constrangimento, porque na questão 200 do Livro dos Espíritos nós vamos compreender que são os mesmos, na 200, 201, 202 e o comentário, os mesmos espíritos reencarnam, ora como homens, ora como mulheres. Por que justificaríamos uma diferença dessa forma? Homens podem votar, mulheres não podem. Agora imaginemos este preconceito que temos superado século após século, mas ainda não vencemos de todo há 2000 anos. Já pensaram nisso? Além da figura submissa e subalterna da mulher, nós estamos falando de uma mulher que, segundo muitas narrativas, inclusive prostituía-se. Já pensaram a condição social desta criatura? Isso é para nos mostrar que, mesmo que estejamos vencidos aos olhos dos homens, Jesus investe na nossa educação e Ele reconhece a nossa importância. E fez isso de uma maneira que, depois do martírio da cruz, depois que o seu corpo sucumbe à indiferença e à incompreensão dos homens, seus irmãos, Ele ressurge diante de quem? Dela. E as más línguas disseram, mas ele ressurgiu diante de uma mulher para que a notícia se espalhasse mais rápido. Não é verdade. Não é verdade. Né? Isso é ciúmes dos outros 12, certo? Não é? Mas só um pouquinho, por que ele foi aparecer diante dela? E brincadeiras à parte, meus amigos, na postura do educador Jesus, não há equívocos. Não há acasos. E ali ele resgata definitivamente um dos nossos grandes desafios educadores ainda hoje, que é a solidariedade e o respeito incondicional entre homens e mulheres. Quantos sofrimentos já teriam sido retirados do nosso caminho se nós soubéssemos valorizar uns e outros? Quantas mazelas no campo da sexualidade, como referíamos, hoje se traduzindo em conflitos gravíssimos, por vezes conectados com depressões, com ativismos extravagantes e infelizes em alguns pontos, com suicídios, se nós não houvéssemos abusado da masculinidade ou abusado da feminilidade.
se nós tivéssemos sido e pudéssemos ser bons pais, bons irmãos, bons maridos, bons amigos, usado a força física para a proteção e para a produção, jamais para a violência e a subjugação, se as mulheres de outro lado, porque também se equivocam na feminilidade, houvessem valorizado o ventre sem praticar os abortos, houvessem utilizado a beleza sem as armadilhas da sedução, da manipulação, enfim, esta educação que nós precisamos adquirir na alternância das reencarnações como homens e mulheres, observando a perfeição dos planejamentos reencarnatórios, compreendendo-nos íntima e mutuamente, é uma ação educativa que ele fez questão de testemunhar quando surge diante dele Madalena. Quando volta a falar do reino de Deus, valorizando a figura feminina no mundo. É Jesus educando. É Jesus educando. E nós poderíamos aqui mencionar muitas e muitas e muitas trajetórias, meus amigos, que têm sido transformadas dia após dia pelo trabalho sublime deste mestre. Trabalho esse que vai se aprofundar ainda mais na terceira revelação divina. Se temos a primeira com Moisés, se temos a segunda com o próprio Cristo e o seu Evangelho, nós teremos a terceira com o quê? Com o Espiritismo. Com um conjunto de almas, com uma pleiade que o Espírito de verdade, comprometido em cumprir aquilo que ele próprio havia anunciado quando disse: eu vou para meu Pai. Lembram dessas palavras do Cristo? Naqueles instantes entre a última ceia e a cruz, ele nos deixou muitas lições, e em determinado ponto ele diz: eu vou para meu Pai, mas rogarei a ele que vos envie o quê? Um outro Consolador. E explica: um Consolador que estará convosco para todo sempre, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar o que eu vos tenho dito. Um Consolador que ora não podeis ver nem receber. Lembram da luz forte quando a gente acorda? O Espírito de verdade, diz ele. E nós vamos encontrar então, 1800 anos depois, o Espírito de verdade presidindo a codificação espírita através do trabalho sublime de almas benfeitoras e de Allan Kardec. E aqui nós vamos encontrar então a educação aprofundada com uma proposta capaz de explicar todas as coisas, de nos trazer uma perspectiva de fé raciocinada, que nos convida sim para conquistarmos o reino de Deus, a modificarmos o conjunto dos hábitos adquiridos. Esses somos nós hoje, os espíritas. Nós somos, quem sabe, as criaturas mais necessitadas da educação com Jesus para a conquista do reino de Deus. Sabe por quê? Quantos anos mesmo tem o Espiritismo de idade? De que ano é a nossa codificação espírita? 1857. Então o Espiritismo está com 162 aninhos. Um pouquinho mais que o nosso amor e caridade aqui. Regula com a Inês. A Inês não, a Inês é mais antiga, espírito imortal. Acabo de evitar um conflito, isso é um trabalho federativo. Meus amigos, o Espiritismo está com, então, 162 anos de idade, mas nós não, nós temos muito mais. A nossa relação com a religião, com a vivência religiosa, ela é muito antiga. Então nós aqui, nós já somos do tempo da primeira revelação, da segunda revelação, da terceira revelação. E ao longo desses anos, no catolicismo, no protestantismo, no judaísmo, no zoroastrismo, no hinduísmo, no budismo, muitos homens e mulheres de bem se fizeram.
Muitas criaturas já caminharam para Deus e dele se aproximaram muito mais do que nós hoje. O que é que acontece conosco? Acontece que muitas vezes nós somos as almas mais rebeldes. Aquelas que demandam a explicação mais clara. O elemento educativo mais vigoroso, que nos apresente de forma científica e cabal. Os meus atos terão consequências sempre. A dinâmica de justiça não é mais um Deus que castiga. É um pai que ama e uma lei de causa e efeito. E em busca da própria felicidade, cansados de sofrer como herdeiro kardeciana, não precisa passar pela fieira do mal. Não está isso no livro dos Espíritos? Sim. Então nós dizemos, a única forma de aprender é o erro. Não é não. Ele pode ser uma forma de aprendizado. Mas nós não estamos condenados a errar. Todo o desafio da vida, diante do qual Deus nos põe, é possível de receber de nós uma escolha acertada. Ou ele não seria pai, ou ele não seria perfeito, ou ele seria o educador que coloca a fissura do átomo para a criança de 4 anos. Isso é importante para o nosso trabalho de educação com Jesus, meus amigos. Pensem agora, quais os desafios que nós estamos vivendo, cada um. É um relacionamento difícil? É uma enfermidade física? É um conflito psicológico? É uma indecisão? É uma dificuldade financeira? É alguma desarmonia familiar? É a solidão? Certamente nós estamos encaixados em alguns desses desafios. O que é importante sabermos? Nem a perfeição divina, nem a perfeição relativa do Cristo permitiriam jamais que fossem desafios intransponíveis para nós. Quando nós estamos assim desafiados pela vida, é que nós precisamos recordar: eu sou a luz do mundo, o sal da terra, filho de Deus. Eu sou aquele que Jesus diz: vós sois deuses, tudo que faço podeis fazer e mais. Isso não é para desafiar a nossa pretensão, a nossa vaidade, mas é para nos dar confiança, e uma confiança que se traduz em esforço. Porque também chega a ser constrangedor quando nós estudamos na codificação de Allan Kardec que o esforço é essa alavanca evolutiva, e depois os Espíritos nos dizem: mas quão poucos de vós se esforçam. Nós às vezes nem conhecemos a dimensão das nossas forças, das nossas condições de crescimento, de superação, de darmos respostas cristãs às feras do mundo, às fogueiras da vida materialista. Nós somos capazes de. E é para isso que existem casas como essa, para que, vindo até aqui, não só nas nossas palestras, mas vindo para grupos de estudo da doutrina espírita, vindo para a evangelização de infância, de juventude, para atividades com todas as faixas etárias da encarnação, vindo somar-se ao trabalho voluntário que aqui é facultado a todos aqueles que se dispõem a aprender primeiro, para então servir. Nós temos condições de superar os desafios, porque a prática do bem é um elemento educativo. Não fosse assim, a grande máxima da doutrina espírita não seria fora da caridade. Não há salvação. Então, quando a educação com Jesus vai nos aproximando do reino de Deus, nos ensinando justiça com Moisés, nos trazendo o amor com Ele próprio, e finalmente a ciência, somando-se a esse contexto, e é isso que ele nos diz lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando Paulo vai responder a Allan Kardec, o Espírito de Paulo, leiam depois, questão 1009, dizendo: gravitar para a unidade divina, ou poderia dizer, conquistar o reino de Deus. Eis o fim da humanidade. E diz: 3 coisas lhe são favoráveis: a justiça, Moisés; o amor, Jesus; e a ciência,
no Espiritismo. 3 lhes são opostas: a injustiça, o ódio e a ignorância. Então vejam a perfeição da obra educativa de Jesus no coração dos homens. E o Espiritismo, então, ele congrega, ele continua esta obra de conquista íntima do Reino de Deus. Acreditemos nisso, meus amigos. Aproveitemos a doutrina espírita nas nossas vidas, porque às vezes a nossa teimosia ou a nossa distração faz com que nós estejamos morrendo de sede à beira da fonte. Não há obra na vida cujas forças e elementos de edificação nós não possamos encontrar no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso trabalho de novos hábitos adquiridos, o nosso trabalho diante desse educador incansável, precisa ser um trabalho de humildade, de saber se necessitar do aprendizado e buscá-lo, de compreender o que é capaz de verdadeiramente nos fazer felizes. Então, meus amigos, eu que já estou falando há mais de 1 hora, eu acho. Isso é 1h30. Passou de volta. Mas não vou cansá-los tanto assim. Vou pedir-lhes apenas mais uns minutos, porque Deus, que segundo Albert Einstein não joga dados com o universo, porque tem os seus desígnios e os seus planos perfeitos, também nos permitiu estarmos aqui na noite de hoje. E eu vou dizer-lhes porque, além de todos os motivos que já foram declinados, que isso é tão especial. E por que nós viemos aqui hoje tão felizes? Porque uma das ações de educação com Jesus para a conquista do Reino de Deus, mais vigorosas, mais luminosas e sublimes que o nosso movimento espírita no Rio Grande do Sul recebeu e tem empregado com todo o amor e com todo o esforço, chama-se Conte Mais. E hoje, no dia de hoje, o Conte Mais está fazendo 16 anos da publicação do primeiro livro. E as 2 criaturinhas que trabalharam compilando essas histórias, redigindo algumas, lendo e organizando outras tantas, estão aqui. A Sônia e a Heloína. Vocês entregaram para nós, minhas amigas, e toda a equipe que as auxiliou em ambos os planos da vida, uma ferramenta de educação com Jesus para a conquista do Reino de Deus, que inclusive em manifestações nas nossas reuniões da Félix há alguns anos, contou com uma abordagem de Bezerra de Menezes, dizendo que o Conte Mais, além de educar, era um elemento de união entre os homens e de unificação entre os espíritos. Todos os dias a gente colhe as luzes. E quem inspirou esse método, senão o próprio Cristo, que é um contador de histórias? Ele não educava por parábolas. Sabe o que é parábola? O que significa parábola? Parábola vem do grego parabolé, que significa colocar ao lado. É comparar. É usar uma linguagem simbólica que não envelheça jamais e que seja capaz de extrair da realidade das criaturas lições imorredoras. Assim ele fazia quando narrava as histórias, quando contava mais para as criaturas. E eu, que sou uma criatura muito inferior e inclusive abusada, gostaria de pedir licença para as nossas queridas Heloína e Sônia para contar uma história do Conte Mais e encerrar o nosso trabalho desta noite. Vocês me permitem? Posso? Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história, é muito melhor contada do que eu vou contar aqui, e justamente por isso eu vou precisar da ajuda de todos para podermos contar e falar do passeio da Estrelinha Azul. Vocês me ajudam? Ajudam? Sim. Sim. Vamos lá. A Estrelinha Azul, meus amigos, era uma estrela linda, cintilante, que vivia lá no... Onde é que vivem as estrelas mesmo? No céu.
E lá no céu, onde ela vivia, ela ficava muitas vezes olhando e olhando para todo o universo e olhava para um outro planeta que também era azul, um planeta que ela tinha uma vontade imensa de visitar, que era o planeta Terra. Mas ela ficava pensando, eu estou aqui em cima, a Terra está lá embaixo, tão longe de mim. Eu tinha tanta vontade de conhecer a Terra. E em um desses dias em que ela olhava para cá, quase que com saudade do que nunca havia visto, ela escuta um barulho muito conhecido seu, que fazia, sabe como? Fazia assim, não. Zum, zum, zum. Como é que fazia? Zum. Não, ele era mais forte. Zum. Sabe quem era? Era o vento, o amigo vento. E o amigo vento disse, olá, estrelinha azul, como vai a estrela mais linda do universo? Ela disse, vou bem, amigo vento, muito bem, mas sabe, eu estava aqui pensando, olhando lá para aquele planeta azul, para o planeta Terra, amigo vento, eu tenho tanta vontade de conhecer a Terra. Ele disse, pois não? Eu mesmo estou indo lá até agora para soprar umas nuvens que andam chovendo lá em Magé, para levar para um outro lugar que precisa de água. Você quer vir comigo, estrelinha azul? O que vocês acham que ela respondeu? Sim. Não, foi um sim muito mais animado. Sim, amigo vento. O amigo vento, então, tomou a estrelinha nos seus braços e eles saíram pelo universo fazendo... A viagem era longa. De repente, não mais do que de repente, a estrelinha azul se viu caindo em algo assim fofinho, já era uma moitinha. Eles haviam chegado à Terra. E o amigo vento disse, estrelinha, fique por aqui, faça o passeio que você sempre sonhou, porque eu vou lá soprar as nuvens e depois eu volto para te buscar. Saiu o amigo vento fazendo... E a estrelinha, então, quando foi dar o seu passeio, viu que estava tudo muito escuro. Ela ouviu o som da coruja fazendo... Viu a Dona Aranha tecendo a sua teia, mas começou a ficar com muito medo, porque afinal de contas estava escuro. Mas ela pensou, está escuro, mas eu sou uma estrela. E as estrelas podem brilhar. Foi brilhando, iluminou tudo à sua volta, chegou à beira de um riacho, viu a sua face refletida, encantou-se com a natureza e pensou, agora eu vou fazer o passeio que sempre sonhei. Mas nesse instante, ela ouviu um outro barulho, um outro som que fazia uá, uá, uá. Sabe o que era? Não era um sapo. Não. Era uá, uá, uá. Era um choro sentido de uma criança. Ela foi ver de onde vinha aquele choro, vinha de uma casinha lá distante. Então ela foi até lá, ponta por ponta, né? A estrelinha chegou na janela da casa e viu. Havia ali uma menina muito pequena que chorava um pouco, o irmão um pouquinho maior, e a menina dizia, cadê o papai e a mamãe que não veio? Está tão escuro aqui, eu estou com medo do escuro. E a menina chorava, o irmão tentava consolar, e a estrelinha pensou, ela está com medo do escuro, e eu sou uma, então eu posso? Assim ela fez, foi brilhando na janela, iluminou toda a casa. A menina se acalmou e ali permaneceu a estrelinha azul. Até que um tempo depois ela ouviu um outro barulho que fazia vrum, vrum. Sabe o que era? O que era? Era um carro. E nesse carro quem vinha? Os pais, o papai, a mamãe, a família toda se reuniu. A menina tranquilizou-se, alegrou-se, a estrelinha azul pensou, agora eu vou fazer aquele passeio que sempre sonhei. Saiu ponta por ponta, mas nesse instante ela ouviu aquele barulho conhecido seu que fazia... Quem era? O amigo vento. O amigo vento veio buscá-la. Disse, estrelinha azul, já soprei as nuvens, já não chove em Bagé, dos 101 anos do nosso amor e caridade. E disse a ela, vamos voltar para o céu? Ela disse, vamos, amigo vento. Saíram fazendo... E ele perguntou a ela, estrelinha, você fez o passeio que sempre sonhou? E ela contou a ele que não, que havia escutado o choro da menina, que foi até a janela, que ficou ali brilhando. E ele disse, estrelinha azul, não tem problema. Eu ainda volto muitas vezes à Terra, você pode vir comigo, mas eu preciso dizer a você que você está mais azul, mais linda, mais cintilante do que nunca.
E você sabe por quê? Perguntou ele a estrelinha azul. E você sabe por quê? Pergunto eu a vocês. Que ela estava brilhando mais do que nunca? Porque fez uma boa ação. Porque vivenciou o amor. Porque praticou a caridade. E agora, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu vou ver se vocês conseguem contar, junto comigo, quantas pontinhas eu tenho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Você sabe quantas pontas tem a estrelinha azul também? 5. Porque sabe o que isso quer nos dizer? Fiquem todos em pé para contar as pontinhas. Vamos ver. Por favor, aqueles que puderem, não é? Isso, quem não puder não tem problema, a gente conta as pontinhas por eles. Isso. Vamos lá comigo então. 1, 2, 3, 4, 5. Meus amigos, é por isso que Jesus nos diz fazer brilhar a vossa luz. É por isso que a grande máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E é por isso que a educação com Jesus precisa ser para cada um de nós o esforço diário de fazer o bem. Deus nunca nos retira essas oportunidades. E assim, nós, estrelinhas azuis, vamos brilhar no coração do mundo na pátria do Cruzeiro e do Evangelho, levando luz para toda a humanidade. É isso que nós desejamos ao Caridade e Fé. E é com essa história, contada com as nossas imperfeições, que nós damos parabéns a Heloína, a Sônia e a todos nós pelos 16 anos do nosso Conte Mais. Beijo.